Cadê o seu eu interior que você deixou perdido no tempo? Mais uma vez um conteúdo bem profundo, pessoal, que eu resolvi fazer neste momento, que há muito tempo eu já estava querendo fazer mais ou menos esse tipo de conteúdo, e veio a calhar hoje dentro de mim essa vontade imensa de falar nesse sentido. E o conteúdo é nesse sentido, falar do nosso eu. Parece uma conversa assim de louco, né, pessoal? Mas na verdade, a todo momento a gente está com o nosso eu aqui, a flor da nossa pele, né? E normalmente a gente faz os diálogos com o nosso eu interior, só que às vezes a gente nem percebe isso. Né? Tipo aquelas conversas, né? Que, tipo, aqueles questionamentos que vem, aquelas vozinhas, né? Que vem dentro da gente, pra gente tomar uma decisão, pra gente... de repente você está sendo afrontado por alguma situação, daí o seu eu interior vem à tona, né, para você decidir, para você agir. Então, a todo momento, né, nós estamos aqui em sintonia com o nosso eu. Dá a impressão que é algo separado, algo que de fora, mas na verdade é algo nosso, interno. Parece meio complicado, complexo, gente, mas eu vou passar de uma forma para vocês que vocês vão entender muito bem. Uma forma bem simples para nós entender. Eu peço só que vocês continuem aqui nesse conteúdo, nesse canal, que nós iremos abordar um tema que vai realmente a fundo, cavar a fundo realmente dentro do nosso eu interior, e vamos tirar lá de dentro coisas que de repente a gente acha que não vai fazer mal para nós, mas que a gente vê com o passar do tempo que são coisas assim destrutivas que acabam acontecendo com a nossa vida quando a gente absorve certas situações, certos pensamentos, né? Então peço só que vocês continuem nesse conteúdo e participe, gente, desse conteúdo. E procure praticar o conteúdo, tá bom? Eu vou fazer um conteúdo assim bem breve, mas bem objetivo para a gente poder entender. E para falar do nosso eu, a gente tem que, assim, a gente não consegue perceber, né, alguns sentimentos no nosso dia a dia, na correria, quando a gente está fazendo o nosso trabalho, estudando, fazendo as coisas, e a gente não percebe os nossos sentimentos, o que está passando dentro de nós. A gente consegue ter mais ou menos uma noção assim bem clara dos nossos sentimentos, de como que está o nosso eu, se ele está saudável ou não, no momento sim, de reflexão, no momento que a gente para, né, um momento de trabalhar, para de fazer os nossos afazeres e entra em meditação. É ali naquele momento que você realmente enxerga o seu verdadeiro eu, o seu eu interior. Que é importantíssimo, pessoal, só que a gente, infelizmente, a gente não, porque eu faço esse trabalho de meditação todo dia, mas muitas pessoas estão perdendo tempo, gente, de coisas que pode mudar, melhorar, transformar a sua vida, as meditações. E você vai enxergar exatamente o seu eu, assim, o genuíno, no momento de reflexão, no momento de meditação. É ali, naquele momento, que vem à tona todos os seus sentimentos, sentimentos ruins, sentimentos bons, sentimentos de gratidão, sentimentos de
de repente de perda, né, por alguma coisa, sentimentos de perdão, enfim, diversas situações que nós seres humanos temos dentro de nós. E é importante a gente tirar um tempo, gente, para se dedicar para o nosso eu interior. E quando eu falo que cadê o nosso eu interior que a gente deixou se perder com o tempo, na verdade a gente não perdeu ele. Na verdade ele está dentro de nós. Só que, como eu falei, com os problemas, com os nossos afazeres, a gente acaba deixando de lado esse item importantíssimo na nossa vida, que é o nosso eu interior. E normalmente a gente tem muitos conflitos, né, com essa vozinha, né, gente? Vira e mexe, a gente se depara com situações, com emoções ruins e emoções boas. E a gente entra nesse questionamento, né? Fica aquela vozinha, né? Puxa vida, mas por que eu estou sentindo isso, essa emoção ruim, essa emoção boa? Isso é importantíssimo você entender, a gente sentir isso, porque é sinal que nós estamos vivos, que nós temos um coração, nós temos uma mente. E só que as pessoas se desesperam, né, com as suas emoções. Só que se você ter um certo momento, uma frieza para enxergar esses sentimentos, essas emoções que você está sentindo, parar e refletir. Puxa vida, por essa emoção, por que eu estou sentindo essa emoção? Por que meu coração está palpitando? Por que a minha pressão aumentou? Por que eu estou tremendo? Enfim, de repente, porque você foi afrontado em alguma situação, de repente você foi colocado numa saia justa, numa situação que é uma situação nova para você, então o seu coração acelera, a sua mente vai a mil, você fica com tremedeiras, sente medo, mas é importante você ter a noção real desses sentimentos que você está sentindo. Isso é magnífico, gente, é importante você ter essa noção para você realmente sentir, realmente, se você está numa situação que é de tristeza, verdadeiramente sentir essa tristeza. E quando você está num momento de emoção, de sentimentos alegres, felizes, é importante você também sentir de verdade essa felicidade, esse momento emocionante de felicidade. Então, o que eu fazer com esse conteúdo? Eu quero que você seja genuíno exatamente com os seus sentimentos. Para você não vestir um personagem, não, gente. Seja você mesmo. Tem pessoas que administram situações de uma forma, você administra de uma outra forma. Então, é importante, cada uma pessoa tem um sentimento, cada pessoa tem uma forma de agir. E o que seria, né, se todo mundo fosse igual, pensasse igual, tivesse o mesmo sentimento? Não, gente. Somos todos nós seres humanos e nós temos as nossas emoções aqui. E é importante nós entender exatamente o que nós estamos sentindo para colocar as coisas no seu devido lugar, né, gente? O que é importante, é lógico, você sentir as emoções de tristeza, de alegria, mas não deixar que isso fique eterno na nossa vida, né? E procura resolver aquela situação que te deixou triste, né? Para, de repente, você não entrar numa situação de ficar depressivo e entrar num quadro de depressão e depois você ter que fazer terapia, passar no psicólogo, passar no psiquiatra. Porque não quero assustar vocês, gente, mas
essas coisas, quando a gente não administra algumas certas emoções, a nossa vida, o nosso corpo chega a esse ponto. Porque o que acontece? O nosso corpo e a nossa mente é uma coisa extraordinária de inteligente. Então, às vezes, quando você está entrando numa situação assim de emocional, de repente de uma separação, de repente de uma perca de um familiar, ou coisa assim, nesse sentido, uma coisa que abala realmente as nossas estruturas emocionais, é importante você, como eu sempre falo, você enxergar o seu eu e você enxergar os seus sentimentos. Para você pegar exatamente o momento inicial dessas emoções. E o que acontece? O nosso corpo ele vai dando sinais. De repente você fica emocionado, você começa a chorar, né? E aí, o que acontece? O corpo ele vai, ele dá um sinal. Se você não toma providência, ele vai dando sinais maiores, até chegar ao ponto de ele, de repente, ele faz isso mesmo, gente, de causar um AVC ou de você entrar numa depressão. Para o quê? Porque ele não consegue administrar mais aquela emoção, aquela situação. Então ele tenta colocar uma situação assim radical para você tomar uma providência, né? Tipo de impacto, né? Puxa, uma depressão, um AVC, né? Então eu não quero, gente, que a gente chegue nesse ponto, que vocês chegam nesse ponto. Por isso que eu quero colocar esse conteúdo, para que vocês coloque no seu devido lugar as suas emoções, para que você não deixe acontecer esse ponto, para que você não chegue no ponto de ter que procurar um profissional para resolver essa situação. Mas fatalmente vai acontecer, gente. Se você não resolver as suas emoções da melhor forma possível, ele vai chegar numa situação que o corpo ele vai dando sinais e ele vai chegar nesse ponto, infelizmente, né? Porque para a sobrevivência dele, ele vai tentar fazer essa situação para que você tome as providências de resolver o mais rápido possível essa situação. Tá bom, gente? Então, basicamente, o conteúdo era nesse sentido, gente. E eu quero que vocês façam exatamente, gente, depois desse conteúdo, uma profunda reflexão. Tá bom? E o momento que vamos fazer é o momento de reflexão. E a reflexão é exatamente isso. Você cuida bem do seu eu, pessoal? Como que você está cuidando? Quando você ouve aquelas vozinhas, né, de repente, ou aquela situação, né, de afronta, né, de repente, que você recebe, que às vezes as pessoas passam essa situação de você foi rejeitado num relacionamento, saiu do emprego, você montou um negócio e se frustrou, deu errado. Então, vem normalmente essas vozinhas, né? De incapacidade, que você não é capaz disso, você não é capaz de manter um relacionamento, você não é capaz de constituir uma empresa, um negócio, sabe? Essas situações. E aí que o momento de você exatamente enxergar exatamente genuinamente o seu eu, o seu verdadeiro eu. O seu eu, você, não é esse fracasso. O seu eu não é essas coisas ruins que colocam no seu ouvido, que vem na sua mente. Não. Você tem que entender que você é uma pessoa extraordinária. Quando vem esses exercícios de que você não pode, que você é limitado, que você nasceu de uma família pobre, que o país que você vive. Gente, começa a lutar contra esses pensamentos, essas vozinhas.
e entre em sintonia com o seu eu, porque você é capaz. Todos nós somos capazes. E quando vir essa situação de que você não é capaz, lute. E você lute contra essa vozinha e bate o pé. E fala que você realmente é capaz. Que você pode. Quando fala que você não pode, você fala que você pode. Quando falar para você que você não tem condições de fazer algo, você bate o pé e você fala que tem condições dentro de você, tá? E é uma luta realmente constante, porque você deixou se perder atrás aquele sentimento de incapacidade do seu eu. E agora com esse conteúdo você vai retomar esse velho eu seu e colocar ele para fazer coisas extraordinárias na sua vida. E o exercício que eu quero passar para vocês, gente, terminando esse conteúdo, eu quero que vocês façam uma profunda, gente, reflexão. Profunda mesmo. E de repente até uma meditação. De fechar os olhos, ficar uns 20, 30 minutinhos. Desliga tudo, gente, que vai interferir nessa sua reflexão, nesses seus pensamentos. E de repente coloca uma música relaxante e fecha os olhos e medite, gente. Medite e procura buscar lá no fundo da sua alma, do seu interior, esse seu eu. E vocês com certeza vocês vão encontrar ele. E aí, de repente, esse seu eu está machucado, está deprimido, e eu quero que você resgate ele e faça ele se tornar um eu valente, forte, a partir de hoje. Tá bom, gente? E as meditações é simples, gente. Você simplesmente vai fechar o olho e de repente colocar uma música relaxante e vai mergulhar nesse seu eu, procurar exatamente esses bloqueios seus, procurar essas dificuldades e com certeza você vai ter resultados extraordinários. Então, basicamente, o conteúdo era nesse sentido, gente. Eu creio que esse conteúdo foi bem relevante para todos nós. Peço que vocês não só ouçam esse conteúdo, mas procure colocar em prática esse conteúdo, gente, porque pode ter certeza que o resultado vai ser extraordinário, gente. É simples esse conteúdo, gente, mas pode ter certeza que foi de todo o meu coração. Eu queria realmente tocar nesse assunto. E parece que é um conteúdo bobo, gente, mas não, gente. É um conteúdo que vai de encontro ao seu eu, né, que vai resgatar esse seu eu que foi perdido outrora lá no tempo. Tá bom, gente? Então, eu quero que todos absorvam esse conteúdo e eu peço, gente, que vocês compartilhem esse conteúdo com os seus amigos, com as pessoas próximas de você ou com as pessoas que de repente você acha que realmente ela está quase entrando numa depressão, uma pessoa que está emocionalmente abalada, separou ou perdeu algum ente querido. Peço que vocês compartilhem esse conteúdo para essa pessoa. E peço também que vocês se inscrevam no meu canal, gente, para que o YouTube entenda, distribua esse conteúdo para as pessoas que realmente estão sofrendo neste momento com essas situações, gente. Tá? E é importante, é uma semente que você está plantando, é uma semente que, com certeza, como a natureza é implacável, tudo que você planta colhe, então essa semente que você está plantando, você vai colher. Como que você vai colher? Em formas de bênçãos, em formas de coisas extraordinárias que vai acontecer na sua vida. Porque Deus, o universo, vai conspirar a seu favor porque você está fazendo algo. Você está plantando uma semente de se inscrever no meu canal para ajudar as pessoas, tá bom, gente? Então, se inscreva no meu canal, dá joinha no conteúdo, faça comentários, faça também sugestões de conteúdo para a gente abordar nos próximos edições, tá bom, gente? Um beijo em todos aí, uma ótima semana a todos, fique com Deus, eu tenho convicção que a semana de vocês vai ser uma semana extraordinária, gente. Um abração, até semana que vem.